Bom, então hoje nós vamos dar continuidade ao planejamento das metas, tá? Semana passada, na nossa sessão sobre metas, nós falamos, nós demos um olhar sistêmico, né, para o nosso planejamento, né? Nós trabalhamos com a roda da vida, nós avaliamos, né, aquilo que estava, né, bem, aquilo que estava mais ou menos, onde nós estávamos colocando mais energia, menos energia, dinheiro e tempo. E tivemos uma série de perguntas, né, para responder. Então, todo aquele conteúdo foi para nos preparar para esse momento agora, que é o momento de realmente botar a mão na massa com relação às metas que nós vamos empreender. É claro que cada um vai fazer aquilo que é prioritário, aquilo que está incomodando mais. Eu sempre falo isso, né? Não dá para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então nós vamos eleger aí aquilo que está realmente mais gritante, tá certo? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Então vamos lá. Sempre que a gente começa nosso treinamento, né, a nossa aula, eu peço para que vocês tenham em mente uma meta, né, uma pergunta, desculpa, e fiquem pensando nessa pergunta ao longo, né, do processo da aula. Então, hoje nós vamos ter aqui algumas perguntas que não são para ser respondidas agora, mas são para ser pensadas, elaboradas, à medida que a gente for desenvolvendo o tema, tá? Então, a primeira delas é: qual é a sua meta? Baseado no que você viu na sessão passada, no que você fez, né, no seu plano de ação da semana, o que você pensou em termos de meta, né? O que você acha, o que você tem de ideia, de noção sobre a sua meta atual, tá? Como você quer se sentir quando atingir essa meta? Então, imagina isso. Você já botou isso em prática e ela já é uma realidade. Qual é a sensação que você quer ter ao contemplar na sua realidade essa sua meta alcançada? E a pergunta que não quer calar: você é capaz de ter essa sensação agora? Né? Pensando na meta, você consegue já se sentir como se ela já tivesse sido realizada e experimentar no seu fisiológico, no seu corpo, essa sensação? Então, vamos agora ficar com essas 3 perguntas e vamos dar continuidade a tudo que a gente precisa ver hoje. Pense na sua meta já cumprida, pois o seu cérebro vai entender 2 coisas. Primeiro, ele vai entender que ela é possível, tá? E o segundo, ele vai começar a elaborar qual é a melhor direção a seguir, tá? Então, pensar na meta já cumprida faz essas 2 coisas no nível cerebral, no nível mental. Primeiro, coloca ela como possibilidade válida. Por quê? Porque tudo aquilo que você consegue imaginar, você consegue realizar dentro de um espaço de tempo, tá certo? E o como, né? Porque essa segunda diretriz do cérebro é qual é a melhor direção a seguir. Então é o como, é o que você vai fazer para que essa meta seja realidade. E aí, baseado nisso, nós temos 3 elementos importantíssimos para que isso aconteça. O primeiro elemento é acreditar. O segundo elemento é imaginar e o terceiro elemento é agir. Presta atenção que acreditar, imaginar e agir em si são ações, né? São ações mentais, mas são. Porque a gente precisa de todo o envolvimento da mente, de todo o envolvimento do cérebro para que nossas metas venham a ser realizadas, tá? Então,
No acreditar, a gente vai lembrar, porque a gente já falou muito sobre isso nas aulas, então a gente vai acreditar aqui que o inconsciente, ele só valida e consolida as nossas crenças de forma fiel e fidedigna, entendeu? Ele não faz nada que você não acredite primeiro, tá? Então o inconsciente, ele valida e consolida as nossas crenças. Tá certo? Então, se você acredita numa coisa, ela vai acontecer. Se você acha que aquela coisa é totalmente surreal, que aquilo não vai acontecer, que aquilo não é para você, não vai acontecer. Tá? Esquece, porque aquilo é aquilo que você acredita. Se você acha que aquilo não é para você, não vai acontecer. Tá? O trabalho do inconsciente é provar que nós estamos certos. Imaginar, tá? Então, visualizar a meta cumprida é como se escolhêssemos o futuro. Quanto mais nítida a nossa visualização, maior a qualidade de comunicação com a mente. Ou seja, o código que nós usamos para nos comunicar com a mente, para dar à mente aquilo que nós queremos que ela faça, é imagem. Tá? Você falar, você fazer afirmações é importante? O que você fala, a sua linguística, ela forma você psicologicamente falando. Porém, quando você visualiza, você imprime uma imagem. E se você imprime essa imagem acompanhada de sentimento, de uma emoção, você meio que carimba, você meio que tatua essa impressão no seu cérebro. E a partir daí ele vai agir, tá? Então, na verdade, quando você visualiza, se emociona, né, e permanece com aquela visualização frequentemente, o seu cérebro vai entender aquela mensagem e vai realizar, vai trazer aquilo à vida, à realidade. E é até bom que seja assim, por quê? Porque às vezes a gente pensa coisas que a gente não quer que aconteça, né? O pensamento é uma coisa assim, né, meio maluca. Você pensa em coisas assim, por causa do medo, a gente acaba pensando em coisas que, nossa, a gente não quer que aconteça. Só que, se você não mantém esses pensamentos na sua mente, eles realmente não vão acontecer, não. Tá? Então, isso é bom por isso, porque para que aquilo se transforme num código a ser lido pela mente inconsciente, você precisa ter uma emoção envolvida. Tá? E agir, né? Que no caso, a execução diária das tarefas é a única coisa que nos movimenta em direção à meta. Ou seja, se você acreditar, se você imaginar, mas se você não puser nada em prática, se você não executar nada, se você não fizer nada, realmente você não tem como cumprir a sua meta, tá? Então, essas três coisas, esses três ingredientes vão ser utilizados, vão ser úteis na hora que você vai botar a sua meta no papel, tá? Então, uma das coisas que você precisa se perguntar: você acredita nessa meta? Isso que você estabeleceu para você, voltando lá àquela pergunta do início da aula, essa meta que você colocou aí, eu vou eliminar 10 quilos até o Natal, você acredita nisso? Você consegue se imaginar? Na sua mente vem nitidamente o seu corpo com 10 quilos a menos? Porque se isso não estiver bem alinhado dentro da sua mente, e se você não sentir-se feliz, alegre, por causa dessa meta batida, a sua ação em relação a isso vai estar comprometida. Entendeu? Então é muito importante que você acredite, visualize, sinta, para que você realmente consiga fazer, porque senão a execução fica comprometida.
E aí a gente vai precisar de um elemento para que a gente dê continuidade aí a essas execuções, que é o elemento foco, que é tão falado, né? E como é que você sabe que você está mantendo o seu foco? É, por exemplo, quando você começa imediatamente. Né? Você não fica pensando se vai acontecer, se não vai acontecer. Não, é agora. Ah, é amanhã, é depois, é segunda-feira. Ah, não, não vou começar hoje porque hoje é sexta. Ah, não, não vou começar hoje porque amanhã eu tenho um casamento, ou amanhã eu tenho um aniversário. Não, é começar imediatamente. Eu vou sempre bater nessa tecla, gente, que é muito importante que a gente memorize isso. Não existe depois. Só existe o agora. E o que aconteceu, você já não tem mais acesso. Né? Então, para que você tenha qualquer coisa na vida, você só tem o aqui e agora para trabalhar. Tá? Então, é começar imediatamente. Uma outra coisa que mantém foco é aprender a dizer não para as distrações. Né? Aprender a dizer não é de extrema importância. Então, você vai dizer não para quê? Não para os empecilhos, não para as coisas que não te ajudam a trabalhar na meta. Então, tudo aquilo que for distrair você, você deve conscientemente tirar de perto de você. Isso é ter foco, né? Como o Steve Jobs sempre falou, né? Ter foco é saber dizer não. Se não foi ele que falou, foi atribuída a ele essa frase. E eu acho super importante nesse momento a gente lembrar disso. Porque quando você fala não para certas coisas, você fala sim para outras. Então, para que você está dizendo sim? Ou para quem, né? Para você mesmo, para as suas metas, para os seus sonhos, para os seus desejos. Eleger as estratégias possíveis. Isso é muito importante, gente. Uma das coisas que desanima e que tira a gente do foco é quando a gente coloca coisa para fazer que a gente não dá conta. Entendeu? Você tem que colocar para você estratégias que você saiba que você vai conseguir dar conta, você vai conseguir levar adiante. Senão, você vai desanimar, vai ter dia que você vai fazer, vai ter dia que você não vai fazer, e o fato de você não fazer determinados dias tira você da formação de hábito, né? Tudo que é um hábito é aquilo que você faz sem pensar, sem ter que gastar energia, porque você já está no automático fazendo aquilo. Então, quando você elege estratégias que são muito difíceis de você realizar, aquilo não consegue virar um hábito. E enquanto não vira um hábito e gasta muita energia, você não consegue ir avante, você não consegue crescer. Tá certo? Uma outra coisa que a gente precisa usar para manter o foco é controlar as emoções. Tá? E como que a gente controla a emoção? A gente aprendeu lá quando estudou sobre sabotadores, quando estudou sobre o cérebro sábio e cérebro sobrevivente, lá na inteligência positiva. Como é que controla a emoção? Primeira coisa que assim é super de graça, super tranquila de fazer. Exercício de respiração. Não é isso? Exercício de respiração. O dia todo, dá umas paradinhas ao longo do dia para fazer esses exercícios de respiração. Não espera ficar nervoso, não espera ficar ansioso, não espera ficar estressado para fazer os exercícios. Faça antes. Tome como hábito parar para respirar, tá? Aquela respiração em 4 tempos, aquela é suficiente. Se você fizer 4 exercícios daquele, 4 vezes ao dia, está perfeito. Você vai ver que você vai modular as suas emoções negativas. Por que isso é importante? Porque quando você tem excesso de cortisol, né, da sua corrente sanguínea, porque você está estressado, porque você está nervoso, o seu organismo, o seu cérebro, ele começa a liberar neurotransmissores que vão deixar você mais agitado. Né? A dopamina, por exemplo, dá uma motivação,
né? E essa motivação, se ela estiver ligada a emoções negativas, você acaba fazendo coisas que depois se arrepende de ter feito, né? De ter falado, né? Então, respirar é um exercício muito fácil de fazer, muito tranquilo e que vai realmente te ajudar a manter o foco. Outra coisa é o persistir usando modos diferentes de agir, fazendo frequentes análises dos resultados obtidos. O que quer dizer isso? Não adianta teimar, gente. A gente já falou sobre teimosia e persistência. São coisas diferentes, né? A persistência, a teimosia é quando você faz a mesma coisa sabendo que aquilo não vai funcionar para você. Pode ter funcionado para outras pessoas, mas para você não vai funcionar. E você continua teimando naquilo, insistindo naquilo, sabe? É muito difícil você evoluir, você dar passos à frente, manter o foco se você está teimando numa coisa que não funciona para você. Por quê? Porque o resultado ruim, ele desanima e ele tira a gente do foco, tá? Então, quando eu falo em persistir, eu estou falando em usar estratégias que podem vir a funcionar, ou seja, continua com o mesmo objetivo, continua no mesmo processo, mas de forma diferente. E essas análises aí que eu falei dos resultados é o seguinte: você fez de um jeito, deu certo, funcionou, continua. Não funcionou, aborta aquele processo e tenta de novo de uma outra forma. Tá? Então, muita gente desiste das coisas na vida porque elas estão distraidamente conduzindo as coisas. Elas não estão focadas em ver se aquilo está funcionando para ela ou não. E isso não vai funcionar a médio e longo prazo. Aliás, nem a curto prazo, porque dependendo da pessoa, ela se desestimula logo e para. Tá? Só, gente, que essa meta que você vai ou já fez, ou vai fazer, ela precisa ser viável, tá? A meta, ela precisa ser viável. Se ela não for viável, você pode ter foco, você pode ter disciplina, mas ela é uma meta que não é viável para você. Por exemplo, se você coloca para você uma meta de fazer uma viagem à Lua, né? Então, a minha meta é até 2025 fazer uma viagem à Lua. Será que isso é viável? Isso é possível? É possível você viajar à Lua. Já teve gente que foi, então você pode ir também. Mas será que você consegue até 2025? Entendeu? É lógico que esse é um exemplo assim super, né, estapafúrdio. Mas acontece, gente. Tem gente que quer eliminar peso 10 quilos em um mês. Entendeu? E quer porque quer. Só que não tem tempo para fazer atividade física, não tem tempo para fazer uma alimentação mais correta, não tem condições físicas de fazer uma atividade física, enfim, tem uma série de questões aí que não vão permitir que ela consiga bater essa meta. Então é muito importante que na formulação de metas a gente leve em consideração aquilo que é viável. Então, para acontecer, a meta precisa atender a alguns parâmetros, tá? E entre eles, ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, atraente e realista, tá? E ela também precisa ter um tempo para acontecer. A gente vai falar de cada um deles especificamente daqui a pouquinho, mas é isso que esse acrônimo, né, o SMART, significa isso. Tá? É um acrônimo em inglês, mas significa exatamente isso. Específico, mensurável, alcançável ou atraente, né? Realista e temporal. Tá? Então vamos lá. Quando uma meta é específica, como é que ela precisa ser realizada? Como é que ela pode ser feita, elaborada? Então pense com cuidado nos aspectos de cada objetivo e quais deles são os mais importantes para você.
tá? Então você tem que ser específico, pontual, porque quanto mais específico e mais pontual, mais fácil é para o seu cérebro entender o que você quer, tá? Outra coisa que você precisa fazer é estabelecer a hierarquia das prioridades. Se a sua meta não atender a essa especificação de prioridade, automaticamente ela vai ser colocada de lado, tá? Por quê? Porque a urgência fala mais alto. Você vai precisar de coisas mais urgentes, então ela vai ficar para segundo plano. E isso está acontecendo muito agora. Agora é a hora da gente eleger prioridades e agir segundo essas prioridades, tá? Porque o movimento, né, do mundo foi nesse sentido, da gente deixar o que não é importante para o lado e dar foco àquilo que é mais importante. Pensar especificamente no que funcionaria para você, entendeu? Porque ainda tem isso. Às vezes você quer bater uma meta que ela, para você, no seu estado atual, nas suas condições atuais, ela não ia funcionar muito bem, tá? Então, o que exatamente funcionaria para você dentro da especificidade dessa meta? E nesse momento, o que você realmente quer? Gente, eu falei na outra sessão e estou falando hoje de novo. Essa é a resposta mais difícil para um ser humano dar. Quando você chega para ele e pergunta o que você quer. E principalmente quando esse o que você quer é para você mesmo. Porque geralmente, não vou dizer que é com todo mundo, mas geralmente a gente quer coisas que é para o filho, que é para o marido, que é para o trabalho, que é para o mundo, que é a paz mundial. Mas quando a gente faz essa pergunta, você, o que você quer? O que é importante só para você? A gente fica em xeque. Precisa de tempo para pensar. E na questão da especificidade, é muito importante que essa sua meta favoreça a você frontalmente. Mensurável. Mensurável, ela é no sentido de quantificar o que você quer alcançar, tá? Então você tem que ser específico e tem que ter quantidade. Quantidade de quê, Núria? Quantidade de quilos que você quer eliminar, quantidade de dinheiro que você quer juntar, né? Então você tem que ser específico também na quantidade. Então eu quero eliminar 10 quilos até 31 de dezembro. Então você deu uma quantidade, o cérebro tem noção tem noção não, ele tem certeza, ele tem um ponto para chegar. Então quando você eliminar os 10 quilos, então você chegou na sua meta. Então é aquilo que eu falei, ó, ele necessita de instruções claras, senão ele não saberá por onde começar e aí vai dar início à procrastinação, tá? Então um dos motivos da procrastinação é exatamente a falta de especificidade e a falta de quantificação com relação àquilo que você quer, tá certo? Aí você não sabe quantos quilos você quer eliminar, então você não começa a fazer atividade física agora, você deixa para depois. Uma coisa é você ter que eliminar 2 quilos até 31 de dezembro. Outra coisa é você ter que eliminar 10 quilos até 31 de dezembro. A quantidade é diferente, então você acha que pode deixar para depois. E detalhe, um parênteses aqui. A tendência do nosso cérebro é para fazer as coisas só nos últimos 45 minutos do segundo tempo. Entendeu? Ele deixa sempre tudo para o finalzinho. Você tem 2 meses para entregar um trabalho. Você só vai começar a pensar no trabalho 15 dias faltando. Essa é a tendência natural, entendeu? É óbvio que existem exceções aí, e graças a Deus por isso. Mas a tendência é essa, é a gente deixar para fazer tudo de última hora, tá?
Já é uma tendência natural. Imagina se não for específico. Elas têm que ser alcançáveis e atraentes. Se você faz um objetivo, você coloca um objetivo que não é atraente para você, você não vai fazer. Já vou logo avisando. É por isso que quando chegam para mim, fala assim: ah, mas quanto de peso eu tenho que ter para minha altura? Eu ouço muito essa pergunta. E a minha resposta é uma outra pergunta. Qual é o peso, qual é o manequim que você se sente bem? Né? Porque você não vai bater a minha meta. Você não vai ser estimulada a fazer o que eu quero que você faça. Entendeu? Você vai fazer aquilo que for atraente para você. Que alimentar os seus desejos. Tá certo? E não os dos outros. Tudo que você vai fazer para os outros, você vai fazer para você, mas para agradar aos outros, há uma tendência de você não dar continuidade. Encontre uma visão positiva para si mesmo de todos os benefícios que terá ao cumprir a sua meta. Então é aquela lista que a gente faz dos ganhos, que eu também já dei aula sobre isso aqui, né? Fazer uma lista positiva de todos os nossos ganhos, de tudo aquilo que a gente vai ter quando bater a meta. E a sua meta, ela deve atender a uma demanda exclusivamente sua. Tá? Ela só é boa para você. Porque esse é um passo para que você dê foco, para que você dê continuidade. Entendeu? É um estímulo para que você continue a fazer aquilo que você se propôs a fazer. Tá certo? A gente pode até falar em ecologia, ou seja, se essa sua meta não vai atrapalhar a vida de pessoas que você ama muito, se não vai criar conflitos, né, para os seus familiares, para o seu cônjuge, enfim. Existe essa necessidade, né? Mas essa necessidade, ela está lá naquela análise de resultados que eu falei. Né? Por que você usa estratégias e analisa as suas estratégias? Exatamente para você medir se aquilo que você está fazendo nesse momento está realmente dando certo e se não está atrapalhando outras pessoas, se não está sendo ecológico, entendeu? Só que, tendo em mente que quanto mais atraente for essa meta para você, mais fácil é você manter o foco e você realmente levar ela a termo. A sua meta, ela precisa ser realista, né? Você precisa garantir que o seu objetivo seja real para você, nas atuais circunstâncias da sua vida e para o seu nível de habilidade atual, tá? Então, por exemplo, se você está com 130 quilos, você não pode querer ter uma meta de correr 30 minutos todos os dias, entendeu? Essa não é uma meta que vai ser realista para você nesse momento, porque você tem aí um desgaste e um esforço muito grande para joelho, tornozelo, calcanhar, né? Então tem que ter bom senso, né? Ela tem que ser realista, tem que ser uma coisa que você consiga fazer, né? Mas que não vá prejudicar, que não vá tirar você do que você realmente precisa fazer. Porque vamos imaginar, você está com 130 quilos e você começa a correr aí para você eliminar peso com mais facilidade. Só que você rompe um ligamento, ou então você machuca o joelho inflama. Você vai ter que parar de correr, você vai ter que tomar anti-inflamatório. Olha aí. Ou seja, aquilo que era para ser uma coisa super positiva, acabou de andar 3 casas atrás, né, no seu processo. Entendeu? Então, antes de você colocar uma meta, você tem que ver se ela é realista, se ela vai realmente estar adequada à sua condição atual, tá? E ela tem que ser temporal, ou seja, ela tem
que ter um limite de tempo, né, para que você realize aquilo, ou você pode achar que nunca vai realizar. É aquela velha história do vamos marcar, né? Se você encontra uma pessoa e diz assim, oi, tudo bem e tal, vamos marcar para a gente sentar e conversar. O vamos marcar, quem tem essa experiência sabe, ele nunca acontece. Você nunca marca. Qualquer dia a gente senta e conversa. Um dia, se você fala um dia, qualquer dia, um dia desse, qualquer fim de semana desse, vamos depois, entendeu? Gente, o cérebro simplesmente descarta. Ele descarta, porque aquilo para ele não faz o menor sentido, entendeu? É a mesma coisa que eu falar para você assim, pessoal, olha, domingo agora, dia 19, nós vamos nos encontrar na praça de alimentação às 13 horas, tá certo? Tudo bem para vocês? Imediatamente o seu cérebro vai raciocinar. Bom, domingo, dia 19, esse domingo agora, então o que eu tenho que fazer? Não, eu tenho um batizado, ou então eu tenho um almoço, ou então eu tenho uma visita que vai vir me visitar. Imediatamente o seu cérebro vai até a data que você especificou para verificar se é possível. Então há um gasto de energia para que você verifique isso. Agora, se eu falar assim, gente, olha, quando acabar esse isolamento, nós vamos sentar na praça de alimentação para a gente conversar, bater papo. Aí o seu cérebro vai fazer o quê? Tá bom. Não é isso? Ele vai dizer, tá bom, tudo bem. Ele não vai se preocupar em ir lá no futuro, porque um dia, depois, qualquer dia, para ele, não é uma meta, não é um tempo definido, entendeu? Por isso que quando você faz uma meta, você necessariamente tem que botar um prazo, porque aí você compromete, né, as suas funções executivas, o seu pensamento, as suas memórias, você compromete o seu cérebro em dar lugar a esse processo. Então, ter um objetivo com meta de tempo é uma das melhores curas para procrastinação. Porque se você sabe que você tem até tal dia para fazer a coisa, você se preocupa em fazer essa coisa, você prepara metas, pequenas metas, você prepara pequenas tarefas, você divide as tarefas, enfim, você dá um jeito de realizar. Mas se você não tem nada fechado em termos de tempo, você vai deixando para depois, tá? E uma coisa que eu gostaria de frisar, se não tem um prazo para acontecer, não é uma meta. É um sonho, é um objetivo, é um projeto, é uma vontade, mas meta não é, tá? Porque a meta, ela tem que ter um objetivo. Desculpa, um tempo determinado. E quais são, gente, os passos para a gente finalmente elaborar essa meta? Porque agora nós já estudamos a nossa roda do tempo, nós já estudamos como a gente elabora essa meta, a gente já estudou as características, né, dessa meta, e agora a gente vai estudar o passo a passo, também através de perguntas, tá? Essas perguntas podem ser copiadas e respondidas depois, ou você depois vai receber aí as perguntas por escrito, tá? Então a primeira coisa é, qual é o seu objetivo? O que você quer? Tá? O que é importante para você nesse momento? O que é prioritário? Tá bom? Quando, onde e com quem? Porque às vezes é uma coisa que você quer só para você. Às vezes não, por exemplo, se você tem como objetivo fazer uma viagem com o seu cônjuge, né? Aí já é com alguma pessoa. E para onde que você quer fazer essa viagem? Então seja objetivo. Eu quero viajar para Porto de Galinhas no próximo verão com o meu esposo. Entendeu? Olha aí, quanta coisa, quanta especificidade você deu. Né? Então é o quando, o onde e o com quem. Se você vai sozinha, eu quero viajar para Porto de Galinhas sozinha e ficar 10 dias lá. Entenderam? Exemplos, né? A meta está centrada em você
e depende de você exclusivamente ou depende de outras pessoas, né? Porque uma coisa é quando a meta só depende de você. Outra totalmente diferente é quando você precisa de terceiros para fazer o que você quer fazer. Você precisa aí delinear quem são as pessoas das quais você vai precisar. Pergunta que não quer calar: a sua meta é alcançável? Ou seja, outra pessoa já fez o que você quer fazer? Você mesmo, em algum momento da sua vida, já fez o que você quer fazer? Ou fez alguma coisa parecida? A sua meta é atraente para você? Ela é uma meta para você ou você está fazendo isso por causa de alguém? Para agradar alguém? Entendeu? Como você vai saber que está conseguindo ou que já conseguiu atingir essa meta? Quais são os fatos e evidências que comprovam que você já bateu a meta que você queria bater? Então vamos imaginar, eu quero no dia 31 de dezembro estar vestindo o manequim 40. Então você já tem a sua peça de roupa 40 aí no seu armário e você vai chegar no dia 31 de dezembro, você vai vestir a peça 40 e você vai validar que você bateu a sua meta, tá? Então esse é um fato, é uma evidência de que você bateu, tá? Então, uma outra forma de evidenciar, por exemplo, com relação àquele exemplo da viagem, você já vai tirar fotos, você vai tirar fotos do lugar, né? Então, como que você vai saber que você conseguiu? Chegando lá, eu vou tirar foto. Eu hoje já fiz a reserva do local que eu vou ficar. Então, são fatos e evidências de que você está conseguindo. O que impede você de alcançar o seu objetivo? E aí você vai botar também no papel, né? Os empecilhos. O que você vê como empecilho? Um dos meus empecilhos é financeiro. Eu estou com dificuldade de juntar dinheiro. Ou um dos meus empecilhos é que eu não posso deixar o meu emprego, ou que eu não posso deixar a minha empresa. Ou um outro empecilho é que eu me comprometi a fazer uma coisa para alguém nesse período, entendeu? Então veja quais são os empecilhos que você tem e faça uma lista deles. Como esse objetivo afetará a sua vida? E aí você realmente vai ter que fazer uma ponte ao futuro para você chegar lá na frente e tentar perceber como que isso vai afetar, vai impactar a sua vida. Se vai impactar de forma positiva realmente, ou se vai ter alguma coisa, algum entrave, algum desdobramento ruim, né? Que é aquela coisa da ecologia que eu falei, né? O seu esposo, a sua esposa, a pessoa que convive com você, vai ser afetado positivamente com relação a isso? Isso vai gerar conflitos, entendeu? Que é aquela análise que a gente precisa fazer toda vez que a gente testa uma estratégia nova. Que capacidades e recursos você já tem para ajudá-la a conseguir o seu objetivo? Entendeu? Então você já possui. Se é a viagem, você já possui um lugar para ficar, ou você já possui alguma renda, alguma reserva financeira, ou você já possui um agendamento para você estar de férias no momento em que você queira viajar, né? Se é com relação à sua perda de peso, a sua eliminação de peso, você já está matriculado numa academia para fazer uma atividade que você pode fazer. Você já tem uma pessoa que vai fornecer a sua alimentação adequada, né? Você já engajou num processo de coaching de emagrecimento ou de coaching de vida que vai te ajudar, te dar força, te motivar para que você consiga elaborar suas coisas, né? Então,
é muito importante que você faça uma lista também daquilo que você já tem, porque anima, sabe? Anima, dá força para que você continue fazendo, porque aí você vê o quanto que você já caminhou em relação a essa meta. O que especificamente vai fazer para realizar essa meta? E aí a gente está falando de tarefas diárias, tá certo? Então, o que você vai fazer no dia a dia? Né? A sua meta, ela tá lá na frente, em 31 de dezembro, mas hoje, o que você já pode fazer hoje? Né? Nós estamos em julho. O que nós podemos fazer hoje para nos aproximar dessa meta? O que a gente pode fazer um pouquinho todos os dias? Tá? Especificamente. Então eu posso beber mais água e dormir mais cedo, fazer 30 minutos de caminhada, eu posso parar de comer pão, macarrão, né? Eu tenho tanta coisa que eu posso fazer hoje que vai me aproximar dessa meta, né? E aí, gente, nós partimos para a nossa ferramenta. A ferramenta eu vou mandar hoje, assim que eu acabar aqui a apresentação, eu vou mandar para vocês a ferramenta. A ferramenta, ela mostra para vocês, ela é um resumo, né, de tudo isso que a gente falou aqui, tá? Então, na sua ferramenta, você vai escrever o seu objetivo. E aí eu coloco algumas dicas para que você se norteie na hora que você for fazer. Então, o objetivo ele tem que ser contextualizado, ou seja, ele tem que estar dentro de um padrão da sua vida, né? Ele tem que ser específico. Positivo, ou seja, você vai usar frases e palavras na afirmativa. Você não vai falar não, entendeu? Então, meu objetivo é não engordar. Nananina, não. Meu objetivo é permanecer no peso ideal, tá? Então, o meu objetivo é não gastar muito dinheiro. Nananina, não. O meu objetivo é economizar dinheiro, tá? Então, você procura usar frases na afirmativa, né? Alcançável, a gente já falou sobre isso, tem que ser uma coisa que você hoje consiga fazer, tá? Não adianta nada você botar uma meta que você não consegue começar a fazer, vai te desanimar. Evidência, qual é a evidência de que você conseguiu? A evidência que eu consegui é que em dezembro eu vou ter guardado a quantia de R$1.000 para as férias. R$1.000 extras. Uma hipótese, tá? Então, essa é a evidência. Você tem que colocar, é como se fosse uma prova no final de um curso. Você cursa, você faz o curso, você aprende várias coisas e no final você tem uma prova, né? A prova o que é? Uma evidência de que você aprendeu, de que você está habilitado. Então aqui é a mesma coisa. Qual é a evidência de que você conseguiu bater sua meta? Por quê? Né? Então, no porquê, você tem os motivadores, os sabotadores e os valores, tá? Então, nos motivadores, você vai fazer uma pequena lista de 3 itens só. O que você ganha com isso? Então, o que você ganha batendo a sua meta? Eleja 3 coisas que você vai ganhar se você bater a sua meta, tá? E os sabotadores? Você vai eleger o que você e outras pessoas perdem com isso. Se você bater a sua meta, o que você perde? Por exemplo, vamos imaginar que hoje você vista 46, mas você quer vestir 40 em dezembro. Então, quando chegar em dezembro, todas as suas roupas 46 vão ficar muito largas em você. Não é isso? Então, o que você vai ter que fazer com essas roupas? Ou você vai apertar, ou você vai doar. Tá certo? Então, pensa bem no que você vai perder, porque essas coisas que são as perdas, elas vão ser argumentos utilizados pela sua mente
para que você não cumpra a sua meta. Então vamos imaginar que você é super apegado a um vestido que hoje você usa e ele é 46. E você ama esse vestido. Conforme você for emagrecendo, ele vai ficando largo, feio, e você vai ter que parar de usá-lo. Ele pode ser utilizado como argumento para que você pare de fazer a dieta, para que você pare de fazer o processo. Entenderam? Então a melhor coisa que tem é você hoje já preparar-se psicologicamente para que no momento em que ele fique largo, você aperte ou então você doe. Lembra que eu sempre falo isso, a gente não deve usar roupa larga. Quanto mais roupa larga nós usamos, mais o cérebro entende que tem espaço para engordar, tá? E o que você pode fazer para minimizar as perdas? Então, na verdade, se a questão é roupa, o que você pode fazer? Doar essas roupas, apertar essas roupas. Se a questão é financeira, você vai fazer uma economia para que em dezembro você consiga ter uma renda para viajar. Então hoje você pode perder de sair ou de comprar coisas, né? Mas aí o que você pode fazer? Substituir, colocar outros ganhos, né? Trazer a memória, fazer ponte ao futuro de compensações. Hoje eu estou economizando um pouquinho, mas em janeiro eu vou me esbaldar, né? São olhar mais as fotos do local para onde você quer ir. Né? Tudo isso vai ajudar você a neutralizar os sabotadores. E os valores são essas perguntas aí que você precisa responder. Por que isso é tão importante para mim? Por que voltar ao meu peso ideal é tão relevante para mim? Porque tem a ver com qualidade de vida, porque tem a ver com autoestima, porque tem a ver com autoimagem, porque tem a ver com autossatisfação. Né? E é importante que você se sinta bem, que você se sinta valorizado. É importante você mostrar para você mesmo que você consegue. A sensação de progresso é uma sensação que nos motiva, que nos coloca para cima. Né? É uma questão que tira a ansiedade, que aumenta a serotonina, aumenta o nosso bem-estar. Né? É muito importante que você se sinta útil, que você se sinta bem. Isso é um valor. Né? E quando você faz um bem para você mesmo, quando você faz bem para os outros, óbvio, mas quando você faz um bem para você mesmo, você também se sente supervalorizado, tá? Você se sente plena. E o como são as estratégias. Então a gente dividiu aí os nossos objetivos em o que, o porquê e agora o como. Quais são as estratégias, quais são as formas que você vai utilizar para conseguir esse objetivo que você quer, tá? Então, aí você pode eleger 3 estratégias que você pode colocar em prática hoje. Se for uma coisa que você não pode fazer hoje, não comece por ela, tá? Comece sempre por uma coisa que você pode começar hoje. Então, hoje, o que eu posso fazer para me aproximar da minha meta? Hoje eu posso jantar uma sopinha. Hoje eu posso tirar o arroz e o feijão do meu almoço e substituir por um legume de menor índice glicêmico. Entendeu? Então são coisas que você pode fazer hoje que vão te ajudar. Não, gente, não é sobre fazer coisas grandes. É sobre fazer coisas pequenas, mas de forma consistente. Coisas pequenas todos os dias, tá certo? Quais são os passos para chegar ao seu objetivo? Então, os passos a gente deu lá em cima, né? Você vai ter foco, você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma diminuição aí da sua ingestão, que é para você ter um balanço energético aí negativo, ou seja, você vai comer menos do que você gasta, né? Você vai procurar um acompanhamento profissional para fazer isso, né? Beleza. E qual é o primeiro passo? Eu sempre falo, vocês podem discordar, cada um pode ter sua opinião, mas eu acho que o primeiro passo é um bom planejamento.
né? Porque quando você faz um mapa da sua situação, quando você olha aí a sua roda da vida, quando você olha o que está mais te incomodando, quando você elege uma hierarquia aí de prioridades, você age com muito mais eficiência, tá certo? Então, eu sugiro que o primeiro passo seja planejamento. E logo em seguida nós temos o grau de comprometimento, tá? E eu vou falando logo para vocês de cara. Se o grau de comprometimento de vocês não for 100%, há uma grande chance de você não conseguir fazer o que você quer fazer, tá? Isso é um fato. É um fato. Por que eu consigo ajudar um monte de pessoas e não consigo ajudar um monte de outras pessoas? Por que isso acontece? Falta de comprometimento, entendeu? Eu pego o meu número de telefone, o meu WhatsApp, o meu protocolo, eu disponibilizo na mão da pessoa, eu me coloco à disposição da pessoa para ela entrar em contato comigo sempre que ela tiver dúvida. Ela tem tudo escrito ali, eu tenho um site que tem receitas, eu tenho uma série de coisas que a pessoa pode lançar mão para ela fazer o que ela precisa fazer. Mas, se ela não tiver o mesmo comprometimento que eu tive com ela, se ela não tiver com ela mesma, ela não vai conseguir. Tá certo? Porque o grau de comprometimento ele tem que ser 100%. Se você não tem o grau de comprometimento 100%, se o grau de comprometimento estiver 70%, volta lá na motivação, volta lá nos ganhos e refaça a sua lista. Avalie se aquilo realmente é para você. Avalie se aquilo é uma prioridade. Avalie se isso é para ser feito agora. Porque senão, você não vai conseguir fazer. A gente só consegue bater uma meta quando nós estamos comprometidos com ela 100%. Tá certo? Simples assim. Na parte de recursos, é o que a gente vai precisar, né? Então, o que você vai precisar para bater sua meta? O que você vai precisar de recursos pessoais, recursos financeiros, recursos emocionais? O que você vai ter que ter? Você vai ter que ter motivação, você vai ter que ter dinheiro, você vai ter que ter tempo, você vai ter que ter energia, você vai ter que ter estratégia, você vai ter que ter uma equipe de profissionais para te ajudar. O que você precisa? Quais são as ferramentas que você pode dispor nesse momento para colocar em prática isso agora, hoje? Faça uma lista, tá certo? E vamos ao plano de ação. Então, de novo, nós vamos responder as perguntas que foram sugeridas, né, no início aí da nossa aula de hoje. Nós temos ali algumas perguntas que são as perguntas do passo a passo, tá? Responda, aí você já vai responder baseado na sua meta, e usando o cérebro sábio, você vai formular uma nova meta, baseando suas escolhas nas respostas dadas às perguntas sugeridas. Você vai, depois que respondeu tudo, você vai pegar a sua meta, aquela meta que eu te pedi no início da apresentação, você vai reformular, você vai adequar essa sua nova meta baseada nas respostas que você deu. Agora sim, você tem um fechamento aí que te dá condições de você avaliar se essa meta realmente vai vir a termo, tá certo? E agora, gente, eu vou abrir, deixa eu botar mais um pouquinho aqui para vocês copiarem, e eu vou abrir para as perguntas, tá certo? Então vamos lá.
acredito que agora vocês já estejam vendo, né? Eu vou. Peraí. Pronto. Agora vocês já podem interagir, fazer as perguntas, caso tenham a necessidade. E eu fico aguardando. Vocês todas que estão aqui conseguiram fazer as perguntas da semana passada, responder? Eu respondi. Respondeu? E o que você achou quando você vê hoje, o que você teria a dizer? Ai, desculpa, gente. O que você achou, Matilde? Eu achei assim, uma mudança realmente em relação, né? Porque aí eu me comparei com 2015, no caso, quando meu objetivo inicial, né? Da eliminação de peso, essas coisas todas, né? Então, eu me comparei com aquele tempo e depois o que eu venho também modificando em relação a outros aspectos também, né? Então, eu vejo que eu tive realmente bastante ganhos e graças a Deus, ainda tem coisa para poder modificar mais ainda, né? Daí até de eu ter transformado com aquilo, eu lembro que eu falei na semana passada para você, quando você começou a perguntar o que você está tolerando, né? Eu respondi logo de imediato, né? Algumas coisas aí que eu venho trabalhando em cima disso daí, né? Botei como meta eu modificar esse fator aí para não ter que ficar tolerando essas coisas. O que eu posso fazer para modificar? E hoje, com essa parte que foi dada hoje, o que você está conseguindo elaborar? Você acha que vai fazer alguma diferença? Sim, vai fazer uma diferença sim, porque, por exemplo, em termos da perda de peso, realmente eu atingi o objetivo, né? Eu agora estou no fator manter o peso, né? E realmente essa manutenção é uma coisa bastante difícil, né? No sentido assim, difícil não, desafiadora, vamos tirar a palavra difícil, é bastante desafiadora, porque quando você, sem querer, se distrai com alguma coisa, ó, você está lá de volta. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, realmente, né, ela ficou bastante diferente, mexeu com uma série de coisas, né? Quando eu fui ver, por exemplo, na semana passada, quando eu fui ver, eu já estava com 2 quilos a mais do que eu estava da minha meta. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, eu nem percebi que eu estava aqui, mas aí comecei a parar e pensar, o que eu fiz para chegar a isso? Né? Sim, aí eu descobri. E agora também, o que eu fiz? Eu também, bom, se eu cheguei a isso, fazendo isso, agora tem que traçar um novo plano, não posso mais fazer isso. Então, eu já comecei a modificar. Hoje, já fui ver na balança, já está com 1,5 a menos. Entendeu? Então, quer dizer, tive uma resposta rápida, que no caso foi 8 dias, né, para isso. Então, quer dizer, eu realmente tenho esses passos aí. No caso, isso em relação a manter o peso. E as outras coisas eu estou fazendo planejamento para modificar. Isso. Essa estratégia que você usou, que é uma estratégia que eu já vim ensinando, porque quem está fazendo o curso há bastante tempo sabe que eu já falei disso que eu estou falando hoje, eu já falei algumas vezes. Muda a forma de falar, mas eu já tinha falado. Essa coisa que você aprendeu a fazer é uma coisa que, se a gente coloca em prática, a gente tem algum resultado. Então, nessa pandemia, né, nesse isolamento, eu observei que muitas de vocês falaram assim, eu mantive o peso, eu não saí muito do platô, não. Ou então disseram assim, eu ganhei 1 quilo, eu ganhei 2 quilos. Mas eu já, não na nossa turma, mas assim, eu já vi pessoas que disseram que engordaram 8 quilos, 10 quilos, né, nesses 4 meses. Né? Então, quando você olha isso, você fica assustado. Gente, como é que pode uma pessoa em 4 meses ganhar 10 quilos? Né? Por conta do estresse, por conta da ansiedade. A gente sabe que pode. A gente sabe que isso é comum. Tem gente que pode até ganhar mais até do que isso. Mas, assim, quando nós temos uma diretriz,
quando nós temos uma estratégia, né, a gente consegue equilibrar isso. Se ganha, a gente consegue eliminar. Né? Se ganha, né, ficando atenta, claro, porque a gente precisa sempre estar atento. Não dá para ficar vivendo distraidamente por muito tempo. Mas tem como voltar atrás. Agora, se deixa a coisa criar uma dimensão muito grande, né, aí realmente fica muito difícil. Esse caminho de volta é mais complicado. Porém, ele não é impossível. Tá? Inclusive, pessoas que nem têm esse nosso conhecimento estão já nesse processo de volta. Já estão começando a se mobilizar para voltar. Eu tenho visto isso porque muita gente tem me procurado. Então, tem como voltar atrás. Mas é preciso estar o quê? Atento. Né? Que esse é o meu papel aqui. Oi, Núria. Tudo bem? Tudo. Me ouve? Sim. Eu, respondendo a sua pergunta, eu consegui responder 16. Eu tive uns probleminhas técnicos aqui em casa e tive que resolver, né? E a minha pergunta mais difícil foi a sexta. Eu não consegui fazer 5 respostas. Eu consegui fazer 2, assim, ainda estou meio buscando, sabe, uma nova resposta. É o que você gostaria de ter como meta e soubesse que não poderia falhar. Eu só consegui responder 2 coisas, né? Mas essa coisa do saber que não pode falhar, isso me deixou assim, mas como assim? Como é que isso, que eu respondo isso? O que eu sei que não pode falhar, né? Como, na verdade, empaquei. E não naquela que você já tinha dito, que seria mais difícil. Foi mais tranquila do que essa. Essa eu ainda estou empacada. Ainda quero responder, né? Eu ainda vou fechar esse questionário aqui. Então... Mas, assim, porque mexe, né, com as nossas emoções, a gente tem que buscar, tem que voltar. Então, é uma coisa que a gente não dá para fazer assim no bate-volta. Não dá. Né? Então, tem que ser uma coisa consciente. E aí, essa aqui eu não consegui responder em 5. Eu consegui responder em 2, mas assim mesmo, tô achando que não tá legal, entendeu? Mas foi isso. Essa pergunta... Eu vou tirar, não dá, porque eu tô de frente pro sol, desculpa. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Essa pergunta que você falou é assim: se você tivesse certeza absoluta que o final, por exemplo, esse exemplo que eu dei na apresentação, no final do ano, dia 31 de dezembro, eu vou estar com 10 quilos a menos. Eu vou ter eliminado 10 quilos de gordura. Eu tenho certeza absoluta que quando chegar lá, é isso que vai acontecer. Eu vou estar com 10 quilos a menos. Como que você se sentiria hoje? Como é que você iria estar? Qual seria o seu estado atual? Você tendo certeza que você lá no final, você teria essa meta batida. Na verdade, o que eu perguntei é o que de todas as coisas que você gostaria de ter, o que você escolheria para colocar como meta, tendo certeza absoluta de que ao final do prazo você teria ela respondida, ela atendida. Por exemplo, fazer uma reserva financeira de 5 mil reais. Você faz uma reserva financeira de 5 mil reais, você tem certeza absoluta que se você colocar essa meta hoje, dali a, sei lá, não sei o tempo, dali a 6 meses, você vai estar com essa reserva financeira. Se isso é um fato, você elegeria essa meta para você? Entendeu? O que essa pergunta
faz? O que essa pergunta mexe no nosso cérebro? Aquilo que nós realmente queremos. Entendeu? Ajuda. Por isso que eu botei 5 coisas, porque 5 coisas é fácil de você, né, eleger 5 coisas. Eu quero ter 3 abastanças, ou então eu quero eliminar 10 quilos, eu quero fazer uma pequena viagem, eu quero entrar para um grupo de dança, entendeu? Então, coisas que você tem certeza que daqui a 5 meses você iria conseguir se você mantivesse suas tarefas. 5 metas. Quando você elege, você só está colocando ali coisa que você realmente quer e que você realmente ficaria muito feliz se fosse verdade, se você conseguisse, entendeu? Então eu estava no caminho certo. Graças a Deus eu te perguntei isso. Então eu estava no caminho certo. Agora faltam só 3. Exatamente por aí. Mas é isso. É isso. Mas deu um jeito fazer. Achei gostoso, menina. Você imagina, eu fiz 16, né? Faltam 4 ainda, mas não é ruim, não. E é bom que dá um remexer, né? A gente, porque, assim, há um tempo atrás, eu acho que as minhas respostas a perda de peso, sim, mas não que essas meias né? Que a gente está sozinha, conseguindo se reunir com ninguém, a gente está se sentindo do mundo. Então, assim, com certeza, estou na minha situação atual, essa situação de quarentena. E acho que se eu fizer depois, eu tô com uma certa dificuldade de ouvir você. Não sei se isso está acontecendo com todo mundo. Ana, quer falar? Ana? Sim, quero. Está dando para ouvir? Tá. Eu estou também respondendo. Aí na área que a gente quer que seja mexida, que sejam mexidas na nossa vida também são 5. Se você tiver, né? Porque não há. Assim, eu coloquei 5, mas você pode ter 3, você pode ter 2, você pode ter 1, entende? É para você ter um norte. É só para você ter uma. É aquilo que eu digo, a gente bota a meta e a pessoa vai sendo estimulada a preencher, mas se ela não tiver, não tem problema. Às vezes você tem uma coisa que você quer mudar na sua vida apenas. Entendeu? Ninguém, né, pode controlar isso. E conforme a vida vai mudando, as coisas vão acontecendo, novas demandas vão surgindo, né? Então, ainda tem isso. Você pode estar muito bem agora, com tudo na sua vida resolvido, de repente acontece alguma coisa, pronto, criam-se demandas e você tem que resolver aquilo. Entende? Então, isso é muito pessoal. Não precisa ser necessariamente 5, não. Tá? Pode ficar tranquila que tá tudo certo. Tá. Então, gente, eu vou finalizar o nosso tempo para dúvidas e perguntas, mas a gente continua no grupo, tá bom?